Muito boa noite a todos. Hoje nós vamos dar seguimento à nossa série de mensagens em Eclesiastes. Vamos ler o capítulo 3. Quero convidar os irmãos a ficarem em pé para a gente fazer a leitura da palavra. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Escute com fé a palavra de Deus. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o seu trabalho é dom de Deus. Sei que tudo que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isso para que as pessoas o temam. O que é já foi, e o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Até aí. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo, Pai, para que nós possamos compreender aquilo que Tu inspirou, Senhor, o autor desse livro a escrever. Revela para nós os mistérios do Teu Evangelho, Senhor. Nos ajuda a compreender, Deus, a Tua soberania, a Tua graça e a dádiva que Tu nos dá do tempo, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Talvez essa seja uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Provavelmente, não quero subestimar o conhecimento dos irmãos, mas esse é o capítulo mais conhecido de Eclesiastes, que fala sobre o tempo. Talvez você não conhecia nenhum outro capítulo de Eclesiastes até a nossa série de pregações, mas que bom que a gente vai aprofundar o nosso conhecimento a respeito desse livro. Até pela estrutura do capítulo 3, do 1 até o 8, dá para ver que se trata de um poema. Um poema que talvez, muito provavelmente, tenha sido recitado na época. Parece até a letra de uma música, em estrofes, né? Eu tenho lá as minhas dúvidas, eu acho que o Renato Russo, do Legião Urbana, bebeu dessa fonte aqui para escrever aquela música Tempo Perdido e muitas outras que ele fez a respeito desses mesmos temas. Mas o Renato Russo não tinha a revelação que nós temos através do Espírito Santo. E é a essa revelação que nós vamos chegar nessa noite. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito. Eu estava meditando essa semana nesse texto e eu descobri algo interessante. Que os textos mais comuns e mais fáceis da Bíblia são os textos que a gente mais erra na hora de interpretar e de aplicar na nossa vida. Porque olhando assim parece muito fácil de entender, né? Há tempo para todo propósito debaixo do sol, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Até o ateu sabe que as pessoas nascem e morrem. É fácil de interpretar. Mas aqui fala, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu.
agora fica um ponto de interrogação. Que propósito é esse? O seu propósito? Será que é? Muitas pessoas interpretam esse versículo dessa maneira. Acham que Deus deu para ela um propósito, que ela vai viver esse propósito debaixo do céu. Mas aqui é algo mais abrangente. É algo mais abrangente. Aqui diz que Deus estabeleceu o tempo para que Ele cumprisse o seu propósito através da humanidade. Deus que estabeleceu o tempo, Deus que formou os dias, e Deus é soberano sobre o tempo. E esse tempo que Deus nos deu aqui nessa terra é o tempo que nós temos para encontrar o propósito que Ele designou para nós enquanto humanidade, enquanto seres humanos. Que eu já falei aqui algumas vezes que o propósito final do ser humano é conhecer a Deus e gozá-lo, e desfrutar de Deus para sempre. E esse propósito é um propósito que é igual para todos nós. É óbvio que a Bíblia ela tem aplicação pessoal para a nossa vida, mas a gente não pode ficar viciado em ler a Bíblia como se a Bíblia tivesse sido escrita apenas para nós. Não, nós fazemos parte do povo de Deus e a nossa vida está dentro do propósito de Deus que Ele estabeleceu através do tempo. Então, enquanto o homem vive, ele precisa encontrar o seu propósito em Deus. O tempo é um momento no espaço que é debaixo do sol que nós temos para encontrar esse propósito. E aqui ele começa a fazer uma série de comparações e de contrastes. Ele estabelece 2 pontos, um no início e um no fim. Isso é uma técnica, não vem ao caso dizer o nome da técnica, mas é para nós pensarmos em tudo o que acontece entre um ponto e outro. E ele faz, para quem não sabe, na cultura judaica, o número 7 é o número da perfeição e é o número da completude. Então aqui, o escritor desse livro escreveu 14 comparações, ou seja, 2 vezes 7, para que nós entendêssemos o tempo que nós temos para encontrar o nosso propósito em Deus. Então há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus estabeleceu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Um comentarista escreveu que esses são os únicos 2 compromissos do ser humano que ninguém falha. Esses são os 2 únicos compromissos que ninguém falha, de nascer e de morrer. Não sei se você é muito desorganizado ou costuma não cumprir os seus compromissos, mas com certeza esses 2 você vai cumprir. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Ou seja, quando o autor fala a respeito de nascer e de morrer, ele está levando o leitor a pensar em tudo o que acontece na vida entre o nascer e o morrer. Estabelece esses 2 pontos, onde a gente nasce e onde a gente morre. E esse é o tempo que nós temos para encontrar o propósito. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar. Quando ele fala em tempo de plantar e tempo de arrancar, ou seja, tempo de colher, ele faz com que a gente pense em todo o processo que existe entre plantar e colher. Antes de plantar é necessário preparar a terra. E aí a gente planta, e aí a gente rega, se necessário a gente aduba. E a gente tem muito trabalho a se fazer entre plantar e colher. Tempo de derrubar e tempo de construir. Quando a gente chegou nesse prédio aqui, a gente começou a ver um monte de coisa errada no prédio. E a gente pensou que seria muito mais fácil derrubar esse prédio e construir um novo do que arrumar as coisas que estavam erradas. Existe tempo
para a gente desconstruir e tempo para construir. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos desconstruir. Mas tem momentos que a gente precisa edificar e construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Quando o autor de Eclesiastes ele fala que há tempo de chorar e há tempo de rir, que eu falei que o livro de Eclesiastes é o livro anti-coaching, ele está dizendo que vai ter estações na sua vida que vai ser tempo de chorar e que está tudo bem e que Deus que criou essa estação, tempo de chorar. Quando ele fala que existe tempo de chorar e tempo de sorrir, quer dizer que a gente não pode passar a vida inteira só chorando e a gente não pode passar a vida inteira só rindo. Como diria o Vander Wildner, ele fala: eu não consigo ser alegre o tempo inteiro naquela música. Ninguém consegue ser alegre o tempo inteiro. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Quando alguma coisa triste acontece, nós temos o direito, Deus nos deu essa estação da vida para que a gente chore. Para quando a gente perde um ente querido, a gente chorar e viver o tempo de luto. Vocês lembram quando Davi perdeu o seu filho e ele rasgou as suas vestes, jejuou, ele ficou ali esperando, ele teve um tempo de luto. Até o luto na Bíblia tem um tempo determinado. A gente não pode viver de luto por alguém que morreu a vida inteira. A gente tem um tempo para chorar e também tem um tempo para sorrir. Tem um tempo para prantear. E aqui, como se ele desse uma ênfase maior, tem prantear aqui dá o sentido de não de chorar de alguma tristeza que é normal, mas o prantear é quando uma coisa muito forte nos acontece, ou quando a gente perde alguém que a gente ama muito. Também existe tempo de prantear. E tudo isso Deus estabeleceu para que nós vivêssemos debaixo do sol. Eu acho interessante como o autor de Eclesiastes, ele traz aqui nesse poema a realidade da vida. Aqui, dentro desse poema, cabe a vida de todos nós. Todos nós passamos por essas estações. Todos nós passamos por nascer e morrer. Todos nós passamos por plantar e colher. Todos nós passamos por derrubar e construir. Eu não sei se você já se mudou de casa alguma vez, mas toda vez que a gente se muda, tem coisa que a gente tem que jogar fora. Aliás, quando a gente se muda, e posso falar com propriedade, porque eu tenho mais de 30 mudanças nas costas. Então sempre tem um monte de coisa velha e coisa que não tem uso, que a gente joga fora. Quando aqui o autor fala sobre tempo de derrubar, ele está falando sobre isso. Tempo de jogar fora, de se livrar daquilo que não presta. E tempo de construir. E para todas essas coisas que a gente está falando aqui, é necessário tempo. A gente vive a geração mais ansiosa da humanidade. A gente é uma geração que se desespera e rói as unhas por causa de 2 risquinhos azul na tela do celular. Uma geração que não consegue esperar, que fica aflito quando trava o aplicativo do iFood e tu não consegue ver a motinho vindo para tua casa. É para isso que Salomão aqui está nos alertando que Deus estabeleceu o tempo e Ele é o Senhor do tempo. E tem certas coisas que realmente levam tempo. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder.
Sabe quando aqui tempo de perder, sabe quando tu procura muito alguma coisa e tu desiste de encontrar? Isso significa tempo de perder. E muitas vezes quando a gente abre mão de procurar, é aí que a gente encontra. Porque a gente está tão ansioso e tão aflito com aquilo que a gente perdeu, não está encontrando, que quando a gente desencana, a gente encontra. Tempo de guardar e tempo de jogar fora, já falei da mudança aqui, né? Tempo de rasgar e tempo de costurar. Aqui rasgar, o que tem a ver, né? Tempo de rasgar e tempo de costurar. O que tem a ver? Isso ficou meio complicado, né? Quando, na antiguidade, se recebia uma má notícia, as pessoas rasgavam as vestes, lembra? Lembra que essa é uma prática na Bíblia, de rasgar as vestes? É disso que ele está falando. Quando a gente recebe uma má notícia de que alguém morreu, de que aconteceu alguma coisa, né? Deu temporal lá na casa do Dani, voou as telhas. Só faltou ele rasgar as vestes. Mas há tempo de costurar. Aí vem a provisão de Deus. Deus vem na nossa direção com a sua graça, usa pessoas para nos abençoar. Aí é tempo de costurar, ou tempo de recolocar as telhas. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Essa aqui é o mais difícil, né? Tempo de ficar calado, tempo de falar. A Bíblia diz que quem muito abre a sua boca traz enfermidade para a sua alma. Então a gente precisa saber o tempo de abrir a boca e para quem abrir a boca também. Para quem falar, o que falar. Acho que esse é um dos grandes dilemas da vida, que está exposto aqui. Todo mundo passa por isso. Quem aqui nunca cometeu o erro de falar o que não devia para alguém? Quem é que nunca cometeu essa gafe? Acho que só a Mandinha, que é mais quietinha, é capaz de ela não ter cometido essa, ela quase não fala. Esse é um pecado que ela não tem, né, Luquinhas? A gente precisa aprender contigo que existe tempo de falar e tempo de não falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Ele encerra esse poema. Mostrando para nós duas realidades. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós estaremos em guerra. Em guerra contra a nossa carne, em guerra contra o pecado, em guerra contra os nossos inimigos, em guerra contra nós mesmos. Mas também há tempo de paz. A palavra para paz aqui no hebraico é shalom. Quando a gente vai entrar no descanso do Senhor, é o tempo em que vai acabar a guerra. A nossa guerra vai acabar quando o Rei dos Reis voltar. Então, nesse tempo, nós estamos num tempo de guerra. Um tempo em que nós precisamos enfrentar os desafios da vida. O nosso próprio pecado, a nossa carne, os nossos inimigos, os nossos opositores, o diabo e todos aqueles que querem nos derrubar e nos afastar de encontrar o propósito debaixo do sol. A promessa de Jesus para nós é que nós desfrutamos brevemente, de maneira incompleta, da paz de Deus aqui, a paz interna. Por mais que nós estejamos em meio à guerra, nós desfrutamos de uma paz interna, de uma paz espiritual que é dada pelo próprio Deus, que é apenas uma degustação, um vislumbre daquilo que nós experimentaremos plenamente na eternidade. Se a gente, quando se converte, ou quando a gente é convertido por Deus,
a gente experimenta alegria, gozo, satisfação, plenitude, paz e alegria. Isso é só um pouquinho. É só uma amostra grátis de supermercado daquilo que Deus tem preparado para nós. É por isso que nós cristãos precisamos aprender a lidar com o tempo. O cristão é uma pessoa que espera, que sabe esperar, que aprendeu a esperar. Porque um dos papéis da igreja de Jesus, se você faz parte da igreja de Jesus, um dos seus papéis, uma das suas atribuições é esperar. É esperar até que o reino de Deus venha plenamente. E a gente possa experimentar, de vez, tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Paulo falou que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu falei na primeira pregação que esse ano eu gostaria que a gente não apenas soubesse o Evangelho intelectualmente, mas que a gente experimentasse o Evangelho, experimentasse as bênçãos de Deus na nossa vida. Como foi lido aqui no Salmo no início pelo Lucas, foi falado também pelo seu Alípio, meu pai. Deus tem promessas para nós, e a gente toma posse dessas promessas pela fé. A gente ouve a palavra de Deus, acredita, deposita confiança na palavra de Deus, obedece a Deus e colhe as promessas de Deus. Tem várias promessas que são condicionais na palavra de Deus. A gente faz e recebe. Deus é gracioso, Deus revela a sua misericórdia gratuitamente para nós, na salvação, sim. Tudo que nós recebemos de Deus, é dádiva de Deus, é graça e é misericórdia de Deus. Mas Deus tem muito mais para nós. Só que por causa da pequenez da nossa fé, a gente ainda não alcançou isso. E a gente precisa crescer em conhecimento de Deus, em conhecimento do Evangelho, e caminhar na direção de obedecer a Deus. E no momento onde nós entendemos o Evangelho, em que nós praticamos o Evangelho, nós desfrutamos do Evangelho, nós desfrutamos de Deus. Terminamos de explicar aqui o capítulo 3, do 1 ao 8. Se nós só arrancássemos esse pedaço aqui, esse pedaço pode ser lido por qualquer filósofo ou por qualquer poeta de maneira magistral. Pode ser uma peça bonita para se ouvir. Mas a explicação e o entendimento do propósito desse tempo vem agora a partir do versículo 9. Que proveito tem o trabalhador com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. E uma parte importantíssima para a gente entender que há um propósito debaixo do céu, dentro do tempo que Deus te deu para viver nessa terra, é que também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, Deus colocou a eternidade no seu coração, no coração de todos os seres humanos. Então, todos nós ansiamos por conhecer a Deus. Nós desejamos, todos os seres humanos desejam conhecer a Deus. Só que por causa do pecado, por causa da queda do ser humano, nós ficamos confusos em relação a quem Deus é e aonde Deus está. E nós começamos a atribuir divindade a coisas que não são Deus, que são menores do que Deus. Tem pessoas que adoram a natureza e acham que o pôr do sol, que o sol, que a lua, que a natureza
é Deus. Mas não. A palavra de Deus diz que a natureza é fruto do amor de Deus, é fruto do atributo criativo de Deus. Deus criou a natureza, o sol, a lua, as estrelas, o mar, para que o ser humano desfrutasse disso. Para que o ser humano encontrasse o seu propósito, o propósito de conhecer a Deus e de desfrutar de Deus, debaixo do sol, dentro dessa realidade. Então a natureza não é Deus, o sol não é Deus, a lua não é Deus. Mas porque o ser humano tem um desejo pela eternidade e por adorar a Deus, nós somos adoradores por essência. Todo mundo adora alguma coisa. Tem gente que adora Coca-Cola, tem gente que adora McDonald's, tem gente que adora sucão da lancheria do parque. Nós somos adoradores. Tem uma passagem na Bíblia que fala algo interessante. Ele fala que um homem foi e cortou lenha, e com a lenha ele fez fogo, e com fogo ele fez comida, e com fogo ele se esquentou numa noite fria, e quando ele se percebeu, ele estava adorando o fogo. Ele começou a atribuir divindade ao fogo, porque o fogo trazia alegria e satisfação para ele. E assim a gente faz com todas as coisas. Nós pensamos e caímos no mesmo erro de Adão, de achar que nós podemos usufruir das coisas de Deus e podemos também ser deuses e atribuir divindade a coisas criadas por Deus, sem render graças e glória a Deus, o Deus verdadeiro. Só que é impossível. Então qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito debaixo do sol? É entender que Deus colocou a eternidade no nosso coração. E se nós não encontramos prazer, sentido debaixo do sol, é porque nós não fomos criados para esse mundo. Nós somos criados para um outro mundo. O C.S. Lewis diz isso no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Se nós não encontramos o nosso propósito nesse mundo e passamos a vida inteira buscando isso, é porque nós não fomos criados para esse mundo, nós fomos criados para um outro mundo. Deus colocou a eternidade no nosso coração. Provavelmente você já ouviu a frase que o vazio do homem é do tamanho de Deus. Isso é trocar em miúdos o que está escrito aqui. Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. O coração do ser humano pulsa por algo que ele não sabe exatamente o que é. E é o que diz o versículo. Pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, se Deus não desejasse se revelar para nós, toda a humanidade estaria condenada. Toda a humanidade passaria a eternidade buscando encontrar o seu propósito e jamais encontraria. É por isso que o Deus da Bíblia não é o Deus que é encontrado pelas pessoas, mas é o Deus que se revela às pessoas. Deus escolheu um dia e um tempo debaixo do sol para se revelar a você, é por isso que você está aqui. E se Deus não se revelou para você ainda plenamente, Deus deseja nessa noite mais uma vez se revelar a você através da palavra. Porque Deus se revela por meio da sua palavra. Sei que não há nada melhor para o ser humano. Olha o contraste. Ele faz esse contraste do prazer mundano, do prazer que se vive aqui debaixo do sol, e a gente consegue encontrar algum tipo de prazer. Um sorvete num dia de calor, ou um santo açaí num dia de calor, é um prazer que a gente desfruta debaixo do sol. Mas é um prazer que ele é momentâneo. Então, se o ser humano não conhece a Deus,
O único prazer que ele vai experimentar é o prazer debaixo do sol. É isso que o autor está querendo dizer para nós. Olha o que ele fala: sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Isso é uma máxima. É uma máxima que a gente ouve o tempo todo. O importante é ser feliz. Você está aqui no mundo hoje. O que o mundo lá fora diz? Você está aqui para ser feliz. Vai ser feliz. E o que o autor de Eclesiastes diz aqui é que você pode até encontrar algum tipo de alegria, mas jamais encontrará plena felicidade, porque a verdadeira felicidade só é encontrada no Senhor. Olha o que ele diz em seguida: sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com o seu trabalho é dom de Deus. É dom de Deus. E eu queria fazer o meu contraste aqui agora. Eu quero fazer um contraste com vocês. Assim como Salomão fez um contraste entre nascer e morrer, entre uma pessoa que conhece a Deus e uma que não conhece a Deus, uma que desfruta a vida e outra que não desfruta a vida. Eu conheço duas pessoas diferentes. Eu vou usar esses dois exemplos para ilustrar isso que a gente está tentando entender. Eu tenho alguém na minha família que é riquíssimo. Tem mais dinheiro que todos nós aqui juntos. Só que ele não consegue desfrutar do seu trabalho e daquilo que ele tem debaixo do sol. Uma vez, duas experiências dessa pessoa de não conseguir desfrutar a vida debaixo do sol porque não conhece a Deus. Essa pessoa comprou disse que o sonho dela era comprar uma Mercedes conversível e dirigir de Porto Alegre a Punta del Este para tirar férias no seu flat em Punta del Este. Ele comprou essa Mercedes conversível à vista, R$350 mil. Pegou sua Mercedes conversível, foi até o seu flat, chegou lá e não encontrou prazer e alegria. E se decepcionou com a experiência não era tudo o que ele pensava, não era tão bom assim. Olha que prejuízo. Ele voltou, comprou uma Mercedes conversível zero, voltou até Porto Alegre, realizou o seu sonho, mas não encontrou prazer e satisfação nisso, tentou vender a Mercedes. Sabe quanto ofereceram para ele? R$280 mil só para ele ter tirado da concessionária, ter ido até lá e voltar. Rasgou dinheiro e não encontrou prazer. Essa é a vida daqueles que não têm Deus. Não importa o quanto dinheiro tem, porque desfrutar poder comer, beber e desfrutar o que conseguiu com todo o seu trabalho é dom de Deus. Todo mundo aqui conhece o Whindersson Nunes, um dos maiores youtubers que tem, maiores humoristas do Brasil. Tem tudo que qualquer um desejaria, tem avião, e não encontra alegria, prazer e satisfação. Está morrendo de depressão. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, e a Bíblia é a verdade de Deus. E a Bíblia está afirmando: sei que também poder comer, beber e desfrutar o que conseguiu com todo o seu trabalho é dom de Deus. Peguei dois extremos, até nem tinha pensado no Whindersson Nunes, mas é só um exemplo que todo mundo aqui vai entender. Agora eu conheço um casal que já está aposentado. Ela vende Avon, ele era jardineiro até se aposentar, não tem mais força para trabalhar. Vivem numa casa que os irmãos da igreja construíram para eles, porque a casa deles num dia de chuva afundou no lodo. E eles vivem cada um com um salário mínimo. E na casa deles não falta alegria. E na casa deles não falta poder comer, beber e desfrutar o que conseguiram com o seu trabalho, porque isso é dom de Deus. Isso é dom de Deus. Então não importa o que você tem. Aquilo que você tem foi Deus que te deu. Aprenda que isso é dom de Deus e desfrute daquilo que Deus te deu debaixo do sol. Isso é desfrutar do Evangelho. Isso é desfrutar do Evangelho.
sei que tudo que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado e nem tirado. E que Deus faz isso. Olha o propósito debaixo do céu. Aqui está a resposta. Se a gente lê fragmentado só um pedaço do versículo, só o poema, a gente não consegue compreender. Olha a conclusão. E que Deus faz isso para que as pessoas o temam. Esse é o propósito que nós precisamos encontrar debaixo do sol. Não é ser feliz. Aliás, não tem como ser plenamente feliz sem temer a Deus. É isso que Salomão está nos dizendo. É possível ser feliz com pouco. Quem vende a ideia de que nós precisamos de muito para ser feliz, é quem não é feliz com o que tem. Quem não é feliz com o que tem, vende a falsa ideia de que nós precisamos de outras coisas que nós não temos para ser feliz. Para encerrar essa ideia, eu queria lembrar vocês do Salmo 23. A gente conhece o Salmo 23, que é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas a melhor tradução para esse texto não é essa. A melhor tradução para esse texto é: o Senhor é o meu pastor e de nada eu sinto falta, de nada eu sentirei falta. Por que eu não sinto falta de nada? Porque o Senhor é o meu pastor. Porque a minha satisfação, a minha alegria, o meu prazer, o sentido da minha vida não está nas coisas que estão debaixo do sol. A minha satisfação, a minha alegria, a minha esperança está nas mãos daquele de que ninguém pode roubar isso. E Ele nos deu isso de graça. Isso é graça. É receber tudo isso da parte de Deus, que não é algo só material. A gente vive num mundo materialista, em que acha que o Evangelho tem que só se materializar em coisas perecíveis. Mas não. O Evangelho é o Evangelho de riquezas espirituais. Riquezas espirituais. Não sei se você já passou por essa experiência. Eu já experimentei isso. Fiquei ansioso por coisas que eu não tinha e eu achava que eram muito necessárias para mim. Mas o que faltava de verdade era eu encontrar prazer e deleite em Deus. Aí eu dobrava o meu joelho, buscava a presença de Deus. Eu era invadido por uma onda de alegria e de satisfação que nenhum carro, nenhuma casa, nenhuma viagem, nenhuma comida poderia me trazer. Isso é experimentar o Evangelho. Isso é o que Deus deseja que nós, a sua igreja, experimentemos. Deus deseja que não apenas você saiba o que está escrito no Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor deseja que você desfrute da alegria de ser ovelha do bom pastor. É muito diferente. É muito diferente. Poder sentir que Deus nos segura no colo, que Deus nos faz deitar em pastos verdejantes, que Deus nos leva a águas tranquilas, que Deus cuida de nós. E para encerrar, eu cito um dos meus versículos preferidos da Bíblia, que é: misericórdia te seguirá, bondade e misericórdia te seguirão, certamente. Estou completando o versículo, estou lembrando. Certamente, bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Esse é o nosso Deus. Se esse é o nosso Deus, se nós dizemos crer nesse Deus,
que é tudo isso, que promete tudo isso e que cumpre o que promete. O que falta não é Deus que tem que mudar. É nós que temos que aprender a confiar nele e se deleitar nele. Essa é a conclusão de que o pregador Salomão aqui quer nos levar a entender. Salomão, que escreveu esse livro, que escreveu essa passagem, teve todas as mulheres que quis. Como ele escreveu no capítulo 2, ele não se negou nenhum dos prazeres possíveis debaixo do sol. Ele é alguém que teve tudo. Ele teve mais que o Whindersson Nunes, que o Elon Musk, na época dele. Ele teve tudo que o mundo pode oferecer. Mas ele descobriu o segredo da satisfação e da alegria. E o segredo da satisfação e da alegria está no Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado porque Tu nos deu tempo para entender o nosso propósito, que o nosso propósito é Te conhecer e nos deleitarmos em Ti. Obrigado porque Tu nos deu tempo. Obrigado porque deu tempo de entendermos esse propósito. Obrigado porque Tu escolheu se revelar a nós. Tu não deixou esse mistério oculto, mas Tu, Senhor, revelou a nós esse mistério. Agora nos ajuda, Senhor, na pequenez da nossa fé. Nos ajuda a não ficar ansiosos pelas coisas. Nos ajuda a descansar nos braços do bom pastor que é Tu, Senhor. Não apenas saber de cor o versículo do Salmo 23, mas poder deitar nos braços do bom pastor do Salmo 23. Nos ajuda a desfrutar do Teu Evangelho. Nos ajuda a provar do Teu Evangelho no nosso dia a dia. Que o Evangelho saia da teoria e invada a nossa vida. Invada o nosso tempo e espaço. Que bom que deu tempo de Tu nos se revelar a nós, Senhor. Obrigado pelo tempo que nós temos aqui, Senhor. Nos ajuda a desfrutar dessa vida, das coisas boas que Tu dá. Mas que o nosso prazer não esteja nas coisas. O nosso prazer esteja em temer ao Senhor, em servir ao Senhor e a andar com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.